microfone também. Mas estamos em treinamento com relação a tudo na vida, né? Estagiários de supermercado, aqueles que andam com camiseta, estamos em treinamento. É para ter a condescendência por parte dos clientes, para ter a condescendência por parte de um dos outros. Se a gente sempre se olhasse como alunos em treinamento, talvez a gente não fosse tão rigoroso com os erros uns dos outros. Vocês já repararam como a gente dramatiza, como a gente faz questão de pesar o erro dos outros? É mais ou menos como uma mãe, um pai vendo um filho andando pela primeira vez e caindo. E chegando com o rosto bem perto dessa criança e gritando: seu incompetente, você nunca vai andar, seu fracassado. Por que isso? Alguém faria isso? Claro que não. Não pode uma criança caminhar sem cair. Não pode alguém acertar sem errar. Por que a gente precisa dramatizar, piorar tanto, pesar tanto os erros uns dos outros? É como se a gente fosse bombeiro que gostasse de apagar incêndio com balde de gasolina. Todo incêndio que a gente vê, a gente joga balde de gasolina. Por que aumentar tanto os nossos problemas? É maravilhosa uma passagem de Chico Xavier, atravessava uma profunda crise pessoal, tão forte, mas tão forte, que ele pediu ajuda de Emmanuel. E quem conhece um pouco mais sabe que Emmanuel era um guia, era um orientador muito duro, muito rígido com Chico. Mas aquela era uma crise tão importante que Chico pediu uma palavra de Maria para ele. E Emmanuel não discutiu, foi. Olha o tamanho da crise para ele ter tido essa atitude. Nesse momento, dali a pouco, Emmanuel volta e escreveu, trouxe para Chico Xavier uma frase que foi tão importante para Chico que ele resolveu grafar, cunhar em madeira e colocar no alto da cama, no alto não, ao lado da cama dele. Está até hoje lá na casa de Chico Xavier, que é uma espécie de museu, e que no quarto dele ficou intacto do jeito como era, e lá você vai encontrar a tabuinha ainda, com as 3 palavras: isso também passa. Isso pode ser desconcertante para alguém que esperava uma frase assim, né? Um indicativo de vida, uma orientação maior, uma orientação mais pesada, como a dos grandes sábios, uma frase de 3 parágrafos, 3 letras, 3 palavras. Isso também passa. Por que uma frase como essa vai ser importante para nós? Exatamente pela nossa tendência de aumentar os problemas. O adolescente chega em casa, brigou com a amiga, brigou com o namorado, nunca mais quero saber, não quero mais ver, detesto aquela pessoa. A pessoa que for menos informada acha o quê? Nossa, é verdade, no dia seguinte, onde é que você vai? Vou para casa de fulano. Mas você não... amanhã é ontem. Nós fazemos isso não tem nos ajudado nada. Chico falou que isso também passa, foi fundamental para os maus momentos da vida dele, porque ele, com a tendência humana de todo mundo, tem gente que acha que Chico Xavier era o santo do Espiritismo, né? Uma pessoa muito mais elevada que nós, mas uma pessoa com a tendência que ele também tinha de dramatizar os problemas. Ele lembrava da frase de Maria e ele percebia que aquilo era uma crise, era um problema pontual, que aquilo também passa. E nos
momentos, disse ele, os momentos mais eufóricos em que as pessoas chegavam perto dele e achavam que ele era fantástico, que ele era um santo, queriam tocar no Chico, queriam qualquer coisa, o sucesso, meios de comunicação, o pinga-fogo, a maior audiência que a televisão teve até hoje. Nos momentos de sucesso, disse Chico, que ele lembrava de quê? De Maria. E a mesma frase que falava para ele o quê? Isso também passa. Não tem porquê dar essa carga para as situações, para os sucessos e para os fracassos. Mesmo a morte, o que é a morte para quem olha a vida à luz da eternidade? Ah, você vive 60, 70, 80, 90, 100 anos. Certo? O que é 100 anos? O que é 100 anos ao longo da eternidade? Ah, eu tive um filho que faleceu. Ok. É muito duro a gente passar por isso por causa da nossa cultura. Mas se você tivesse um filho que conseguisse ir para o melhor lugar do mundo, o melhor trabalho do mundo, com a melhor remuneração e os melhores colegas profissionais, mestres, chefes do mundo, onde só tivesse um único problema, lá não teria muito meio de comunicação, você por acaso se desesperaria? Você também não ficaria alegre com a alegria dele? Que amor é esse seu? Não é verdade? Quando nós tivermos mínima segurança de que os nossos queridos estão no melhor lugar do mundo para eles, talvez esse fogo que nos abrasa, esse inconformismo, essa revolta com a vida, essa pena que a gente tem da gente mesmo e dele, possa se amainar e a gente falar, ele está no melhor lugar, na melhor universidade, com os melhores professores, os melhores patrões e a melhor remuneração do mundo. E aí o teu coração vai restar unicamente e limpa o quê? A saudade. Porque saudade é o patrimônio da alma. Quem pode ter uma mãe, quem pode ter um pai, quem pode ter um filho, quem pode ter um grande amor que está distante e que você não tenha nem saudade? Que relação foi essa? Ah, espírita tem saudade. Lógico que sim. Em primeiro lugar, não é por causa do rótulo que a gente julga o produto, né? A gente, como consumidor, sabe disso, né? Não é porque a pessoa se diz espírita que ela é espiritualizada. São duas coisas muito diferentes. Mas mesmo a pessoa mais espiritualizada, que tem o falecimento de um filho, de uma mãe, de um amor muito querido, vai ter saudade. Patrimônio importante. Mas a fé, a certeza, o conhecimento de que lá em cima, ou lá embaixo, conforme a terra tiver, esse negócio de lá em cima e lá embaixo é muito relativo, mas no mundo espiritual, aonde o seu querido estiver, ele está na perfeição, ele está no melhor lugar para ele, não porque ele alcançou a perfeição, mas porque a perfeição veio para a vida dele, as oportunidades estão ali colocadas e ele está colocado aonde deve estar. E para um lugar que de resto, daqui a pouco, né? Ou alguém aqui tem dúvida que vai morrer ainda? Vocês vão morrer. Quando eu não sei, né? Eu também não sei como é que vai ser para mim. Mas um dia vai acontecer. E a gente não tem que dramatizar. É uma passagem. Ninguém fica tão desesperado no aeroporto como fica no velório. O dia que nós tivermos realmente fé, a gente vai ter a alegria e a saudade que a gente tem no aeroporto, no velório. Mas não esse desespero, esse desequilíbrio, essa perda de eixo que às vezes faz as pessoas ficarem com um luto não elaborado para a vida toda, esquecendo inclusive dos seus outros amores que estão à volta, né?
Conta-se que alguns milênios atrás, o mundo espiritual também estava, as partes mais trevosas do mundo espiritual também estavam muito apreensivas, porque eles sentiram, por todo lado, em toda a humanidade, em todos os lugares da Terra, sentiram uma mudança inesperada de clima. Mesmo nas furnas mais profundas, mesmo nas obsessões mais terríveis, houve uma inexplicável mudança de clima. As coisas ficaram mais leves, mais sensíveis, todo mundo mais aberto, e aquilo foi sendo notado pelas pessoas. Conta-se que na Terra, sobre a Terra, a quantidade de manifestações, de obsessões, de manifestações espirituais era muito grande. Os loucos das ruas saíam gritando, saíam profetizando, saíam acusando os poderosos do tempo, como fazem os profetas. Tudo começou a mudar e ninguém entendia o que estava acontecendo. Os generais das trevas, os generais das furnas, porque os lugares mais tristes da Terra têm a sua hierarquia também baseada no medo, na dor. Eles se alarmaram tanto com a situação que eles resolveram parar suas guerras e se unir. Momentaneamente provocaram uma reunião e começaram: o que está acontecendo? Um não queria dar o braço a torcer para o outro, mas em poucos minutos ficou claro, todos eles estavam apavorados com aquela melhoria de clima da Terra. Montaram um esquema para ir monitorando a situação e o clima só melhorava. As coisas se tornavam mais luminosas e de repente um clarão, como no meio da noite, começou a predominar no mundo espiritual. E quando eles viram os fabulosos exércitos da luz que estavam chegando, eles perceberam que não haveria a menor condição dos seus muitos exércitos enfrentarem aquela luminosidade. Era Jesus e os anjos que estavam chegando há 2000 anos atrás. Só que depois de um certo tempo, quando os espiões deles conseguiram dominar o que ia acontecer, quais eram os planos da luz, eles se aliviaram. Porque eles souberam que aquele general, aquele magnífico exército, ia deixar todo o seu exército no mundo espiritual e ia encarnar praticamente sozinho. Ele ia para a Terra e essa foi a primeira vitória. Nossa! Esse cara indo para a Terra, ele está perdido, porque a Terra é de quem? A Terra é nossa. A Terra era a dominação dos exércitos das trevas. Então, ele indo para a Terra e indo sozinho, nossa, ele está no papo. Ele está no papo. E efetivamente, os esquemas foram montados para a vinda de Jesus. E se a gente fosse assistir esse filme sem saber que era Jesus, e é impossível para a gente fazer isso, mas se um ET assistisse o filme da vida de Jesus e ele tivesse os mesmos valores predominantes na Terra, ele ia falar, ia acabar o filme, ele ia falar assim: perdeu o Playboy. Porque o cara que acaba o filme morto, os amigos dispersaram, ninguém quer saber dele, xingado, cuspido, humilhado, espezinhado, esse cara ganhou? Pô, ganhou o quê? Ganhou nada, perdeu. Se ele soubesse, milênios depois, como nós estamos hoje, e soubesse que o divisor de águas da história do mundo ocidental estava ali, naquela derrota, que os vencedores, os poderosos, os ricos, os donos de exércitos, César, os dominadores do mundo todo, só foram para a história por causa desse perdedor. Quem seria Pôncio Pilatos hoje? Como você saberia quem foi Caifás, Anás? Ninguém. Os príncipes e os poderosos do seu tempo, aqueles que nos nossos livros de história dividem a história e fazem a história, como Napoleão, Adolf Hitler, Duque de Caxias, esses são
heróis da nossa história, não dividiram, não tiveram a menor possibilidade de fazer o que Jesus fez. Ele não tinha exércitos, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nenhum dos poderes do mundo, e mesmo assim foi ele que marcou essa história toda. Logo depois, tendo ganho, achando que tinham ganho de Jesus, as trevas começaram a perseguição imediata aos seguidores. Nós sabemos o que aconteceu com os primeiros cristãos. Pouco tempo eles estiveram na organização das comunidades e logo começaram a ser perseguidas pelo Império Romano, indo para os circos, sendo assassinados aos milhões. Hoje estima-se que 1 milhão de pessoas foi assassinada em todas as perseguições nos primeiros séculos. Leões, queimados vivos, das mais variadas formas. O Império Romano chegou a essa perseguição absurda que matou esse número absurdo de pessoas que seguiam Jesus, que não tentavam dominação de nada, que não queriam nenhuma prerrogativa, mas tinha uma força. Tinha uma força que dá uma inveja muito grande. Vocês já foram trabalhadores de um local de trabalho em que o chefe era antipático? Acho que todo mundo, né? Porque chefe é sempre antipático. E às vezes você consegue, você e uma turma de colegas, você consegue ter um clima bom. E às vezes esse chefe, se é muito mal resolvido, fica com inveja desse clima bom, porque ele é tão impopular e a turminha lá gostando, se trocando, etc, etc. O poder tem muita inveja da liderança. A ambição e o destaque tem muita inveja daquele que se destaca, que lidera, que faz o trabalho, que tece uma rede de amizades. E foi isso que aconteceu também com Jesus. Logo depois da perseguição, no entanto, porque Deus escreve certo por linhas tortas, gradativamente os perseguidores foram percebendo que por mais que eles fizessem, quanto mais eles perseguiam, mais a doutrina se espalhava. Cada um daquelas dezenas de milhares de pessoas que assistiam os espetáculos do extermínio dos cristãos, saía de lá com um sentimento diferente. Eles não conseguiam entender o que tinha acontecido, porque o espetáculo de sangue, o espetáculo tenebroso da morte daquelas pessoas impactava na vida deles, de quem assistiu, que eles saíam de lá convidados enfaticamente a uma transformação. Então, quanto mais matava, quanto mais perseguia, mais a tal doutrina do Nazareno, do carpinteiro, do Galileu, que era desprezado por todo mundo, e que pode um cara como esse, se espalhava. Aí as trevas usaram um lema muito usado nas guerras, quando não se pode vencer o inimigo, una-se a ele. E a partir dali eles perceberam que a situação era oficializar o cristianismo, trazer o cristianismo como religião oficial do Império Romano, o que foi feito por Constantino, e criar uma hierarquia de poder, porque no momento que você colocasse a disputa do poder dentro do cristianismo, as vaidades, os orgulhos, os projetos de poder iam tomar conta da flor, da alegria, do serviço, da bondade que Jesus representava. A partir dali, do deslocamento do centro de poder do cristianismo de Jerusalém para Roma, começou aquela hierarquia toda que nós conhecemos hoje, gradativamente a ser construída, e a igreja, assumindo o poder central na Europa, foi levando a todas as distorções que a gente conhece pela história. Foram feitas guerras em nome de Jesus.
simbolicamente muito fortes, porque era Roma contra Jerusalém. Roma, com as cruzadas, tentava conquistar o quê? Jerusalém, que simbolizava a origem do cristianismo. O papado, o bispado, os arcebispos, toda essa estrutura foi se montando e foi se feito torturas em nome de Jesus com a Inquisição, foram feitas venda de indulgências e toda sorte de violências e distorções, tudo em nome de Jesus. É uma coisa impressionante a gente entender como é que o mestre, que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, foi gerar palácios de ouro. E não é só em Roma, não. Quem já fez turismo em Ouro Preto? Quem já fez turismo em Salvador sabe que os guias turísticos ficam estimando para a gente quantos quilos de ouro, quantas dezenas de quilos de ouro tem em cada uma das igrejas, né? Quanto mais quilos de ouro, mais famosa e mais valorizada a igreja, né? Vocês não viram isso no Evangelho? Julgai a igreja pelos quilos de ouro. Nunca viram isso? Também não. Também não. Misteriosamente, por meio de todas essas distorções, por meio de todas essas corrupções, essas guerras, essas torturas, essas violências, ainda hoje, quando uma revista está em crise de tiragem, sabe o que ela faz? Já é conhecido isso. Saca uma reportagem sobre Jesus e põe a figura dele na capa. Sabe o que acontece? História. Ninguém consegue entender como, depois de tanta distorção em nome de Jesus, tanta guerra, perseguição, tortura, os absurdos todos que foram feitos, a figura de Jesus continua poderosa para as pessoas. As pessoas olham e falam: nossa, nem Che Guevara consegue ter tanta camiseta, tanto ícone, tanta... Não há figura mais popular. Elvis Presley, os Beatles chegaram a falar: nós somos mais populares que Jesus. E podem ter sido populares por algum indicador, né? Porque Jesus nunca vendeu muito disco. Mas passa um certo tempo e as coisas mudam e logo se mostra quem é que fica, quem é que não. Você pode falar: ah, mas Jesus também foi julgado pelo povo. Vocês sabem que no momento chave, Pilatos, não querendo assumir o ônus de condenar sozinho Jesus, ele perguntou para as massas, trouxe um assassino, Barrabás, e perguntou: qual dos dois vocês querem que eu liberte? E a massa, insuflada pelos sacerdotes, respondeu, relativo a Jesus: crucifica-o. Segundo os evangelhos, crucificam, e assim Pilatos, que teria tentado com isso não assumir o ônus, assumiu pela omissão o ônus da morte de Jesus. Nós até hoje, quando a gente vem até uma casa espírita, quando a gente vai até uma casa de oração qualquer, a gente pensa que está vindo por quê? Os motivos são os mais variados, né? Alguns por uma doença, outros por uma perturbação espiritual. Se você sente isso, não fique com vergonha, porque é muito comum. Estamos todos parecido com aquele início, parecido com aquele advento de Jesus. O fenômeno espiritual, ele é muito mais popular do que parece. É que ninguém conta. Você é besta? Você chega no trabalho e fala assim: chefe, eu estou vendo coisa, eu estou ouvindo vozes. Mais perigoso ainda é falar isso para alguns médicos. Ele já te interna, porque ouvir vozes mudou, hein? Mudou.
Hoje, o Código Internacional de Doenças, que é a Bíblia da medicina, já considera a perturbação espiritual, já considera que nem toda vez que você vê e ouvir coisas é sinal de desarmonia, que ouvir e ver coisas só é um problema quando associado a alguma forma de perturbação, de dor, de desarmonia. Mas, infelizmente, a OMS, as organizações internacionais, ainda não conseguiram fazer com que isso se disseminasse por toda a sociedade. Então ainda há gente que pensa, nossa, está ouvindo coisa, só falta colocar fogueira de novo, mas simbolicamente é a mesma coisa. Então a gente tem medo. Vocês não têm medo de falar? Um sonho mais perturbador, você fala para todo mundo? Não fala, não fala. Já vão olhar para você e falar, ih, isso aí já tá banguela. Pois Chico Xavier, uma vez que foi numa cidade em que era para ele conversar só com os trabalhadores de uma certa casa, era para ficar uma reunião secreta, não era para falar para ninguém, eles não falaram para ninguém, e que a casa, quando ele chegou, estava cheia, e que às vezes os corredores estavam cheios, que o lado de fora estava cheio, e que a rua estava interditada para ver Chico Xavier. O presidente da casa chegou todo envergonhado, mas Chico, nós não falamos para ninguém, se desculpa. E aí Chico deu um sorriso e falou, nós todos estamos com muita saudade de Jesus. Então parece que você está vindo por causa desses problemas. Mas sabe por que você está vindo? No fundo, por saudade de Jesus. Porque não há coisa que nós precisemos mais do que amor. Tem uma música popular que pergunta para nós assim, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E ele mesmo responde que a gente não quer só comida, a gente não quer só dinheiro, que a gente quer felicidade, que a gente quer algo mais. Porque essa felicidade que o mundo propõe para a gente, essa felicidade do consumo, essa felicidade do beber, essa felicidade dos prazeres, essa felicidade do domínio, ela já se mostrou vazia. A saúde de ausência de doenças, nós não consideramos mais. Nós queremos mais que isso. A gente quer ser acolhido, ser aceito, ser compreendido e se realizar no nosso potencial mais intenso, aquele potencial mais profundo que todos nós guardamos dentro de nós. Nós queremos ser. Mesmo que a gente anseie por ter, a gente quer ser. E Jesus está pronto para nos acolher há muito tempo. Mas a gente precisa tirar lixo. Sabe, precisa tirar essa porcariada toda que foi colocada em cima de Jesus, para poder reencontrá-lo. Mas além de tirar a porcariada que foi colocada em cima dele, os dogmas, as instituições, o ouro, os rituais. Ai, chega a ser Jesus dando dízimo. Ai, chega a ser Jesus batizando, crismando. Ai, chega a ser Jesus ouvindo palestra. Não. Tomando passe. Não. Tem que tirar tudo isso, porque esses atalhos são atalhos humanos. O que nos faz chegar a Jesus, então? Nós estamos aqui procurando isso. Nós viemos através da dor. Foi a dor que nos empurrou até aqui. Alguns pela solidariedade acompanhando quem está com dor. Mas no final das contas nós viemos pela dor. Aí alguém mais desavisado pode olhar os trabalhadores e falar assim, mas tem uns trabalhadores bonitinhos aqui, o pessoal de azul. Esse pessoal de azul deve ser, bacana. Não, gente. É doente do mesmo jeitinho. Tudo doente igual. Tudo dolorido também. Só a única diferença que tem entre o assistido e o trabalhador é que o trabalhador, ele percebeu aquele 12º passo do AA. Tem muito alcoólatra aqui? O primeiro passo do AA é reconhecer que tem um problema. O 12º é falar assim, eu preciso ajudar quem tem problema semelhante ao meu.
Por quê? Porque ajudando quem tem problema semelhante ao meu, que o efetivo a minha cura. O AA devia ganhar prêmio Nobel, gente. A gente acha que é uma porcaria. A gente não conhece o alcance dessa tecnologia. Então, quem está aqui de azulzinho, quem está fazendo trabalho, quem está fazendo palestra, só está no 12º passo, mas é bêbado a mesma coisa. Tudo igual. A gente não é bêbado do vício, mas é bêbado espiritual. A gente também está embriagado com o ego e precisa desmontar esses problemas todos, esses vícios todos que a gente vem carregando. Nós já estamos juntos numa reunião dos alcoólicos anônimos. Tá vendo? Você não sabia que era alcoólico, veio para o semente e já sabe. Você é um viciado. Porque somos todos viciados. Só que o nosso vício não é bebida, não é o álcool, não é a droga, não é o crack, felizmente. Mas o nosso vício é o ego, é o egoísmo. Não escapa um. Não tem ninguém que possa falar assim, eu não tenho orgulho. E tenho o maior orgulho de não ter orgulho. Vou declarar com a maior vaidade, eu não tenho orgulho. Nós podemos e precisamos desmontar. A trajetória humana não é do mal para o bem. A trajetória humana é do ego para o amor. Nós vamos fazer, mais cedo ou mais tarde, um striptease espiritual. O que você acha da ideia? Nós precisamos tirar, se o ambiente permitisse, né? A gente tem que tirar. Numa camisa você tira tuas mágoas, na camisa de baixo você tira tuas culpas, e você vai tirando as roupas, essa monte de porcariada que foi colocado por você mesmo ao longo das vidas. Nós estamos entupidos de mágoas, culpas e preconceitos. É desse jeito que a gente vai chegar a Jesus? Quem chega à festa de união com Jesus sem as roupas adequadas, você lembra do festim das bodas? Não tinha roupas adequadas, foi colocado para fora. Nós não temos roupa para ver Jesus. Nós não temos atitude, nós não temos postura para ver Jesus. Nós precisamos tirar toda a porcariada que foi colocada humanamente sobre Jesus, mas temos que tirar toda a porcariada que foi colocada sobre nós. Nós não somos isso que você pensa que é. Você não é mulher, você não é negra, você não é rico, você não é pobre. O Espiritismo deixa muito claro, nós apenas estamos. Essa é uma condição transitória. Você não é gordo, você não é magro, você não é brasileiro, você não é argentino, você não é nem corintiano. Tá bom? Próxima encarnação, você nasce numa família palmeirense, você pode ser palmeirense, tá bom? O maior machão que tiver aqui pode ser obrigado a, na próxima vida, nascer mulher. O judeu mais orgulhoso que tiver aqui pode nascer palestino. Brasileiro mais orgulhoso, estava saindo de casa agora, Brasil e Argentina no basquete estavam se matando, pode nascer argentino. O brancão mais orgulhoso pode nascer negão. Certo? E isso é fundamental. Vamos nos despir do que a gente acha que é. Nós não somos nada disso. Nós somos fagulha de Deus. E é nós fagulha de Deus. Apenas quando nós tivermos a capacidade de sermos fagulha de Deus é que nós vamos encontrar Jesus e encontrar Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Boa tarde.